Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso estudo de número 18. Você coloca o título, O Poder da Vida Espiritual. Gálatas 5, a gente vai comentar do 13 até o 25. Nós vamos falar sobre a vida do cristão guiada pelo Espírito Santo, né? Colocamos assim, o poder da vida espiritual. Poder significa ter possibilidade, força, ser capaz para algo, né? Lá em Atos capítulo 1:8, Jesus falou que nós receberíamos o poder do Espírito Santo, ou seja, nascemos de novo, tivemos um encontro com Jesus e agora recebemos o Espírito Santo e ele tem esse poder de nos guiar para uma vida plena, para uma vida para o centro da vontade de Deus. Ele veio para nos revelar toda a verdade, ele veio para nos santificar, ele vem para produzir o fruto dele através das nossas vidas. Mas Paulo vai falar aqui que no versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou seja, vocês receberam poder, não pega esse poder para dar lugar à sua carne, não dá essa autoridade, poder e autoridade também não dá essa autoridade para fazer as coisas erradas, das coisas que não agradam a Deus, né? Ou seja, uma pessoa é liberta de uma prisão, ele está livre, agora ele tem uma escolha, será que ele vai querer agora voltar aos mesmos atos que ele cometia antes, ele vai voltar aos mesmos erros, ou ele vai querer agora uma vida que vai dar certo, que vai andar no caminho certo. Então, nós recebemos isso. Paulo, ele declarou isso, né? Lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 6:12, ele falou, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós recebemos um poder. Esse poder, agora, nós temos poder de escolha. Antes não, antes a gente era totalmente viciado, totalmente manipulado, totalmente escravizado pelo pecado, dominado pelo pecado. Nós não tínhamos como lutar contra o pecado, nós não tínhamos como vencer as tentações, mas agora recebemos o poder do Espírito Santo, somos filhos, os filhos são guiados pelo Espírito Santo, ou seja, essa vida é espiritual, agora nós temos essa vida espiritual e ela nos torna mais que vencedor, por meio de Jesus somos mais que vencedor. Então Paulo está falando, vocês agora são livres, mas não use essa liberdade para dar lugar para a carne, como se alguém recebesse uma permissão, né? uma autorização para poder entrar em certos lugares, né? E de repente ele usava aquela mesma carteirada, aquela mesma posição, aquela mesma autoridade para infringir a lei, né? Então Paulo está falando, não use a sua liberdade para dar lugar à carne, vocês são livres, né? Mas não use sua liberdade para dar lugar à carne. E o que é a carne? A carne é a nossa natureza, a carne, o ser humano, ele tem a sua natureza. Paulo falou assim, que se nós... No 24, os que pertencem a Cristo, nós pertencemos, crucificar a nossa carne, as suas paixões e seus desejos. Se a carne ela tem paixão, desejo, mas ela tem que ser crucificada, ela não morreu. Nós não matamos a nossa carne, né? Ela está crucificada. Quando Jesus estava crucificado, ele teve opção, né? Ele tinha opção. Até as pessoas falam, desce daí. Sai da cruz, né? Ele tinha poder para sair daquela cruz, mas ele não saiu. Nós também temos poder, nós também temos autoridade, nós também temos permissão para pecar. Nós podemos pecar, o Espírito Santo não vai te impedir, o Espírito Santo não vai nos impedir da gente pecar, né? Então ele nos deu autoridade para a gente não pecar e para a gente vencer o pecado. Então aqui Paulo está mostrando uma galeria do que andar na carne e o que é ser guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito vai ser conduzido pelo Espírito e o Espírito Santo vai produzir por meio das nossas vidas. É o fruto do Espírito, nunca é o fruto do homem. Não é o homem que é bom, não é o homem que é fiel, não é o homem que é íntegro, não é o homem que é reto, não é o homem que é... Não, o homem, ele é guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que devemos deixar o Espírito Santo nos guiar e devemos ser cheios do Espírito Santo. Devemos permitir ele nos guiar e nos encher. E aí, se a gente não dá lugar para o Espírito Santo, a gente vai dar lugar às nossas vontades. E as nossas vontades realmente é uma série de coisas que desagradam a Deus e são os pecados. Então ele tem uma lista aqui, as obras da carne, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme,
ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisa semelhante, o qual eu já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos Deus. Ou seja, se o cristão ele cometer alguma dessas, se ele for glutão, se ele comer muito, será que ele vai para o inferno? Se ele tiver ódio, será que ele vai para o inferno? Se ele idolatrar alguma coisa, será que ele vai para o inferno? Se ele for egoísta, será que ele vai para o inferno? Não é isso que está falando. Não está falando sobre salvação. Não está falando sobre perder a salvação. Está falando de uma vida que não é de Cristo. Uma vida que nunca foi de Cristo, que não é controlada por Cristo, que não é obediente à voz do Espírito Santo. Então existe o homem natural e o homem espiritual. Existe aquele que nasceu do Espírito e aquele que não nasceu do Espírito. Ou seja, por isso estamos aqui aprendendo. Não é a religiosidade que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva a nossa vida quando nascemos de novo é uma obra do Espírito Santo, né? Mas mesmo assim, aquele que nasceu de novo, já vimos que existe o bebê espiritual, existe aquele que vai amadurecer espiritualmente, existe as crianças, né? É um crescimento espiritual. Mas também existe o cristão que tem uma vida carnal e uma vida espiritual. A vida carnal é aquele que vai ser guiado pelas suas próprias vontades, que vai dar lugar para sua vontade, sua carnalidade, ele vai ter uma vida carnal. Agora, esse cristão, ele pode ter uma vida espiritual, é aquele que vai permitir o Espírito Santo conduzir, o Espírito Santo direcionar ele, o Espírito Santo mostrar onde consertar, onde não consertar. Então, aqui não está falando sobre salvação, né? E não está falando sobre perder a salvação. Está falando de uma vida guiada pelo Espírito ou uma vida guiada na carne. Os frutos são diferentes. Um vai ser uma obra da carne e o ser humano pratica esta obra quando ele não é guiado pelo Espírito Santo. Todos os cristãos, quando não permite o Espírito Santo estar sobre ele, conduzindo, limpando, santificando, né, convencendo, ele realmente vai ter uma vida carnal. Mas Deus não nos chamou para uma vida carnal. Deus nos dá autoridade para ter uma vida espiritual. É como se fosse um porco, né? Há provérbios dizendo assim, se você lavar um porco e soltar ele, ele vai voltar para o chiqueiro. Porque a natureza dele faz ele cair no chiqueiro. Nós éramos como um porco no mundo, mas Cristo nos lavou com o seu sangue, Cristo nos mostrou o seu reino. Então, a gente não gosta mais do chiqueiro, a gente não gosta mais do pecado, a gente pode cair, a gente pode se sujar, mas a gente não tem mais prazer. E muitos cristãos, a gente cai mesmo, a gente erra, a gente falha, a gente se ira, a gente tem inveja, a gente tem raiva, a gente é glutão, tantas coisas, obras da carne. Só que aquilo realmente não faz mais parte da nossa natureza. No nosso coração agora há uma vontade de agradar a Deus. Agora no nosso coração há uma vontade de vivermos para a glória de Deus. Ou seja, quando caímos, sabemos que temos o Espírito Santo que intercede por nós, temos Jesus que nos lava com o seu sangue, nos purifica de todo pecado e novamente nos põe de pé. Então aqui está mostrando que temos poder, temos autoridade para termos uma vida vitoriosa, uma vida no Espírito que vai agradar a Deus. É só a gente não dar lugar para a nossa natureza. A nossa natureza tem que estar sempre crucificada ali, mantenha ela crucificada. Sempre que você tomar fechada no carro, no trânsito, sempre que alguém te mandar algum vídeo suspeito aí pela internet lá e for prostituição, saiba, tenha discernimento, corre dali, foge dali, mantenha crucificada a sua carne, suas paixões, os seus desejos, porque ela realmente nos suja, ela realmente nos contamina, mas Jesus veio para nos lavar, Jesus veio para nos limpar, amém? A Jesus toda a glória. Então aqui você aprendeu sobre essa natureza espiritual e essa natureza carnal. Vamos ter uma vida espiritual, era isso que Paulo está falando, temos que ter uma vida espiritual que agrade a Deus, amém? Deus te abençoe e até o próximo estudo.